Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Prevenção às doenças profissionais e às doenças do trabalho. Nesta aula nós vamos trabalhar o item 1 do seu material e vamos abordar sobre doença ocupacional, ok? É importante que a gente entenda, dentro da área de saúde e segurança do trabalho, que nós temos esse desmembramento da saúde ocupacional pensando principalmente nas questões de doenças ocupacionais. Porém, se desenvolve uma doença ocupacional ou uma doença do trabalho relacionado diretamente a problemas de saúde de segurança do trabalho. A falta de uso de EPIs, a falta de um dimensionamento, por exemplo, de questões de higiene, e temos riscos ambientais que estão influenciando nessas doenças. E nesse sentido é importante entender então que a área de saúde e segurança do trabalho, elas são uma única área, com duas frentes. Não é uma área de segurança e não é uma área de saúde. É uma área de saúde e segurança do trabalho que tem que trabalhar em conjunto, de mãos dadas, literalmente. Nesse sentido, a gente compreende então que a área de saúde vai fazer as tarefas e desenvolvimentos delas e a área de segurança vai também fazer o desenvolvimento de tarefas delas. Mas sempre vai existir uma comunicação importantíssima para o desenvolvimento das atividades de maneira efetiva e também assertiva, ok? Nesse sentido, então, é importante a gente já relembrar algumas questões da legislação sobre questões de doença do trabalho e doenças profissionais. Na Lei 8213 de 1991, nós temos lá no artigo 19 um conceito legal de acidente de trabalho. Ok? Você já tem essa ciência de disciplinas anteriores aqui no curso. É importante entender que desse conceito, lá no artigo 20, continuação aqui nessa legislação, nós temos o seguinte ditado, a seguinte redação. Consideram-se também acidente de trabalho, nos termos deste artigo, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional e doença do trabalho. Então, tudo que se enquadrar dentro dessa legislação em doença profissional e doença do trabalho, o fluxo realizado pela empresa será o mesmo que um acidente de trabalho. Emitir CAT, se tiver afastamento, enviar para o INSS, esse benefício vai ser acidentário, vai influenciar lá no FAP, vai influenciar no RAT e os impactos específicos. Tá claro até aqui? Ótimo. O que mais? Vamos entender o conceito que a própria legislação traz sobre essas doenças. Doença profissional. O que é? No termo da lei, é entendida aquela doença que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Então tem uma relação com o trabalho, tá? Peculiar a uma determinada atividade e constante na respectiva relação elaborada pelo próprio Ministério do Trabalho e Previdência Social. Tá bem? Que são as listas de doenças relacionadas ao trabalho. Lista A, lista B e lista C, que são anexos do decreto 3048. Então é muito importante a gente conhecer essas duas legislações porque elas andam em conjunto, tá? Então essa lista aqui de doenças, ela está lá na lista A, lista B e lista C do decreto 3048, tá bom? Então entendemos que uma doença profissional é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho e ela é relacionada, peculiar a uma determinada atividade. Ela é relacionada a uma determinada atividade. Isso é uma doença profissional, ok? E uma doença do trabalho, professor, o que vem a ser? É aquela que é entendida, adquirida ou desencadeada, também, em função de condições especiais. Opa, tem uma questão diferente aqui, tá? A do trabalho é uma atividade peculiar. A profissional é de uma atividade peculiar. A do trabalho é de condições especiais, ok? Em que o trabalho é realizado e com ele se relacionam diretamente. Tem uma relação direta com o trabalho, essa condição. Não é uma condição que está acontecendo lá em outra área e esse trabalhador ficou doente. Tá claro? Tem então uma condição ambiental diretamente relacionada com o trabalho dele. E é constante também na relação mencionada no inciso 1, ok? Lá também no decreto 3048.
Ainda no artigo 20, parágrafo 1º, não são, tá? Não são consideradas doenças do trabalho a doença degenerativa, a doença de grupo etário, de faixa etária, a doença que não produz uma incapacidade laborativa. Aí não vai ser considerado doença, tá bem? Não é considerado doença, tá? E a doença endêmica adquirida pelo segurado, habitante em região em que ela se desenvolva já naturalmente, exceto quando houver comprovação de que é resultante de exposição e também ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Aí temos o exemplo da malária. O trabalhador, ele trabalha na região norte do Brasil, lá na Amazônia, e lá na região endêmica de malária. Mas está claro aqui que uma doença endêmica adquirida não é uma doença do trabalho, ok? Não vai ser equiparada a um acidente de trabalho. Porém, salvo exceção, houver uma comprovação que é resultante da exposição e o contato direto em relação àquele trabalho que ele desenvolve, ok? Ele mora na região endêmica, mas a atividade que ele está desenvolvendo tem um contato direto com aquele tipo de agente? Sim, nesse tipo de situação pode ser sim caracterizado como uma doença, é claro, do trabalho e também equiparada a um acidente de trabalho. Por isso é muito importante a gente estar atento na legislação. E a legislação, ela é clara em relação a esses conceitos. Caso haja dúvida, é importante a gente fazer uma discussão interna na empresa com a gestão e também com o jurídico da empresa e apontar esses pontos importantes que a própria legislação traz para a gente. Ok? Bom, nesta aula então nós falamos dos conceitos relacionados a essa doença profissional e doença do trabalho, com foco específico na legislação da Lei 8213 de 1991. Espero que você tenha entendido essa lógica e a dinâmica que temos de definições desses processos na legislação relacionada à nossa área do trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.